Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos lá? Hoje a gente vai fazer atividade no livro Aprender Sempre, de língua portuguesa, certo? Façam um cabeçalho, registrem 9 de agosto de 2021, segunda-feira, bem caprichado, tá bom? Alfabeto cursivo maiúsculo, podem realizar também. E nós vamos para a página de língua portuguesa das páginas 12 a 14. Vamos lá? Aula 6. Aula 6, o que esses contos têm parecido? Para que vocês façam a atividade 6, eu vou precisar que vocês leiam os dois contos que a gente leu nessa sequência, tá bom? Vocês vão na página 5, voltem na página 5 e leiam o conto As Três Fiandeiras. Agora que vocês leram As Três Fiandeiras, uma só vez não é suficiente, duas, tá bom? Vocês vão para a página 9 e vão ler o texto, o conto A Fiandeira Preguiçosa. Vocês têm que ler esses dois textos para a gente conseguir realizar a atividade 6. Então, vocês vão ler o primeiro texto, As Três Fiandeiras, e o segundo texto, A Fiandeira Preguiçosa, tá bom? Então, eu preciso que vocês leiam esses dois contos mais de uma vez para a gente dar sequência na nossa atividade. Então, agora pausem o vídeo, façam a leitura e vamos voltar aqui depois, tá bom? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai comparar os contos, observando as semelhanças entre eles. Acompanhe a leitura dos contos As Três Fiandeiras e A Fiandeira Preguiçosa pelo professor. Depois, com seu grupo, que vai ser você sozinho, aponte a semelhança entre eles. Este texto o professor não vai ler aqui para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então o professor leu para vocês, se vocês quiserem ouvir pela voz do professor, leiam, escute o texto que está nos vídeos que o professor deu de língua portuguesa anterior. Mas a leitura de vocês, pela leitura de vocês, vai ser bacana também essa atividade, pois assim vocês vão conseguir descobrir as semelhanças. O que é semelhanças? O que eles têm de iguais, tá bom? De parecidos. Então, o que eles têm de iguais e parecidos, vocês vão por aqui, certo? Podem colocar da forma que vocês acharem melhor, da escrita ou em lista, mas coloquem aqui. Eles têm de iguais isso, aquilo. Então, por isso que é importante a leitura de vocês, certo? Ótimo. Depois disso, nós vamos para a página 13, atividade 2. Qual desses contos você gostaria de ler para outra turma? Você vai colocar qual dos contos você gostaria de ler para uma outra turma, ou para uma outra criança, ou até para a sua família, tá bom? Você vai escolher um só e colocar aqui. 3. Em um outro momento, seu professor organizará grupos para que todos os estudantes façam a leitura em voz alta de um dos textos, para uma turma da escola indicada por seu grupo. Aguarde e vá treinando. Então, esse texto que você marcou aqui, vai ser o texto que você vai ler. Se você estiver no presencial, você vai ler para a sala e depois pode ler, a gente vai ler para outra turma. Você que está no remoto, nas aulas online, vocês lerão para o professor através de um vídeo, tá bom? Que depois a gente combina certinho. A 3 é só para treino. Agora nós vamos partir para a aula 7. Vamos lá. Aula 7, características dos personagens. Reflexão, que é o pensar sobre a língua. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai refletir um pouco mais sobre as palavras que caracterizam os personagens na história. O trecho a seguir foi extraído é tirado do conto As Três Fiandeiras. Complete o texto com as palavras que estão no quadro. As palavras devem combinar com o texto, tá bom? Então eu tenho aqui as palavras no quadro: trabalhadora, solteiro, rico, prendada, melhor, bonita e pasmado. Então, uma moça, quais dessas palavras encaixam melhor aqui?
e não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador. O quê? Quais essas palavras? Vão fazendo um X nas que vocês já colocaram para não repetir, tá bom? E, completa aqui com a palavra do quadro, e que dizia só casar com a, coloca aqui uma palavrinha dessas que estão aqui embaixo, fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num dia só. O homem ficava, vendo uma moça tão... Para você conferir se está certo, você vai procurar este trecho aqui. Primeiro preencha, tá? Depois, para ver se você acertou, vai lá no texto que a gente leu, procura essa frase aqui para ver quais delas preenchem aqui certinho, para ver se bate com a de vocês, tá bom? 2. Qual é a função dessas palavras no texto? Discuta com uma dupla. Aqui você vai discutir com o professor na aula Meet, ou vocês que estão em sala vão discutir com a professora entre vocês. Qual é a função dessas palavras aqui? Para que elas servem? Certo? Por exemplo, aqui nós temos uma classe de palavras. Será que elas são verbos? Que os verbos exprimem ação, né? Será que é um adjetivo? Que adjetivo são qualidades? Será que essas palavras aqui são adjetivos? Certo? Substantivos, que é o nome de qualquer, o nome que nós damos às coisas. Prestem bastante atenção do que tipo de palavra nós estamos falando. Vocês vão registrar aqui. Certo? 3. Você se lembra do que são adjetivos? Vamos retomar. Para saber mais, as palavras que expressam características ou atributos a outras são chamadas de adjetivos. Algumas vezes, para essa função, os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou seja, expressões, chamadas locuções adjetivas. Exemplos: cabelos cor de ouro. A locução cor de ouro significa dourado. Você leu aqui, cabelos cor de ouro. Que cor que é o ouro? Dourado. É algo que ficou no ar. Então, isso é uma locução adjetiva. Então, adjetivos são palavras que dão características. A menina é bonita. Bonita é a característica que está sendo dada a essa menina. Tá bom? Então, daí vem o que significa adjetivos. Certo? 4. Que adjetivos você atribuiria à protagonista? Protagonista é a personagem principal do conto A Fiandeira Preguiçosa. A fiandeira é. O que vocês diriam sobre ela? Tá bom? Leia o texto para vocês entenderem se ela é boa, rápida ou esperta, interesseira, inteligente, bonita. Vocês vão colocar 2 características, 2 adjetivos, certo? Agora, circule os adjetivos que aparecem no seguinte trecho do conto As Três Fiandeiras. Aqui eu vou ler esta frase e vocês vão circular 2 adjetivos, tá bom? Lembrando que adjetivos são características. Ficamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas, pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tomentos. Então, vocês vão circular aqui 2 adjetivos. Lembrando, adjetivos são qualidades, tá bom? Bom, 4º ano, nossa atividade é essa, é bem tranquilo. Aos que não conseguirem fazer, pode chamar o professor, a qualquer momento o professor ajuda, tá bom? E também pode esperar a aula Meet, que na aula Meet a gente resolve, a gente tira todas as dúvidas também. Tá bom? Muito capricho. Em breve a gente volta com mais atividade. Muita atenção. Um beijo, tchau, tchau.